Oi, pessoal, boa noite. Sou Kátia Mendes, enfermeira neonatal, e vim aqui conversar um pouquinho com vocês, na verdade, fazer uma abordagem breve sobre a Covid-19 e o nosso cuidado neonatal, os desafios dessa gestão do cuidado, porque é desafiante, porque nós que somos enfermeiras neonatais, já diariamente estamos enfrentando esse desafio que é cuidar de um bebezinho. E quanto menor o peso e menor a idade desse bebê, maiores são os riscos, maior é o desafio. É prazeroso, é muito prazeroso cuidar nesse período que vai de 0 a 28 dias de vida, que é o cuidado neonatal, que é o período neonatal. Mas nesse momento que nós estamos enfrentando, que é essa pandemia da Covid-19, não só eu e toda a equipe neonatal com quem trabalho, mas dezenas, centenas, milhares de profissionais de saúde que se dedicam à área da neonatologia, têm se preocupado, têm estado atentos ao que o Ministério da Saúde está recomendando, aos que os expertises, porque tem muitos estudiosos, expertises na área da neonatologia, que se debruçam constantemente buscando o comportamento desse vírus nessa população. E isso faz com que a gente fique de olho, né, voltado e observando o que é que está sendo escrito, o que é que está sendo dito, o que é que mudou, o que é que vai mudar, tá? Então, com base nisso que eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? É importante saber, como eu considerei o nosso paciente, um paciente indefeso e incapaz, que é o bebezinho. É importante lembrar que ele anatomicamente, fisiologicamente, já tem inúmeras diferenças que o diferenciam de um adulto que tem imunidade, que tem maturidade. Então, nós trabalhamos com uma população neonatal, que varia quanto ao peso, ou seja, desde bebezinhos de 500 gramas, 600 gramas, bebês de extremo baixo peso, até bebês maiores, macrossômicos, né, com mais de 4 quilos, 4 quilos acima. E nessa população tão estratificada neonatal, a gente já faz um cuidado individualizado, ou seja, se o bebê é um bebê extremo baixo peso, nós temos um cuidado a fornecer a ele. E se ele é um bebê termo, macrossômico, nós também temos uma outra visão de cuidado. Então, nós também estratificamos esse cuidado ao nosso paciente. Então, imagine comparar ele com um adulto, não vamos comparar nunca, jamais, tá? Ou seja, o nosso paciente é um paciente indefeso, é um paciente incapaz, é um paciente de socorro, ele precisa de uma vigilância constante, de um cuidado contínuo, de uma avaliação contínua. E do ponto de vista de sistema imunológico, ele não tem maturidade. Tá? Ele não tem maturidade. Tudo que se envolve na proteção de um ser humano, do ponto de vista de proteção, de proteger de micro-organismos externos, patógenos, que um adulto possa se defender, o bebê não. Então, é isso que nos preocupa, tá? Não permitir a contaminação desse bebê. E quando a gente pensa que o cuidado não é só do bebê, o cuidado hoje, neonatal, se fala recém-nascido, família e equipe. Então, considerando esse trinômio, nossa preocupação está no trinômio, em proteger o RN, sua família e a equipe cuidadora desse bebê e de sua família, porque o cuidado está dentro do contexto familiar. É para esta família que nós vamos entregar este bebê, então ela está com certeza envolvida nesse processo.
Então, gente, a gente está falando de um vírus, é um vírus respiratório, cuja mortalidade é elevadíssima, cuja taxa de transmissão é elevadíssima e que pouco sabemos sobre ele. Como eu falei anteriormente, estamos de olho nos estudiosos, no que estão sendo recomendados, mas pouco ainda se sabe sobre ele, tá? O que tem são histórias anteriores de como conduzir pacientes infectados, por exemplo, pelo H1N1, pela influenza, e algumas revisões de casos, inclusive na área da saúde da criança, mas são poucos, ainda não se tem evidências científicas, estudos, né, de peso que possa dizer, tá, com exatidão, trazer respostas exatas, digamos assim, com base na evidência científica no momento atual. Poderemos saber mais adiante. Então, agora, ainda temos poucas evidências. Bem, então, a COVID, esse novo coronavírus, ele é transmitido, o que se sabe é que ele é transmitido de pessoa a pessoa, através das vias respiratórias, ou então, através do contato com superfícies contaminadas, tá certo? Então, assim, via aérea superior, boca, narina, os olhos também, as mãos, tá? A gente tem que ter muito cuidado com essas portas de entrada. Por isso, a paramentação, o uso de óculos, de máscara, tá? De gorro, tá? Lavagem das mãos, né? Com mais intensificação. A gente já tem o costume na unidade neonatal de sempre quando vai manusear o bebê, a gente sabe que deve lavar as mãos antes e depois do manuseio com o bebê, agora mais ainda, mais intensificado. Bem, eu vou falar mais à frente sobre isso com vocês. Mas no momento que eu quero colocar é que a gente, então, todo o nosso cuidado está focado em proteger o bebê, proteger a família e proteger o cuidador, a equipe. Então, não podemos também deixar de lembrar, que eu já ia esquecendo de comentar isso com vocês, que o cuidado neonatal, ele não começa, digamos assim, quando o bebê nasceu, iniciou ali o cuidado. Temos que pensar que esse bebê ele veio de um útero materno. Então, o ambiente uterino já começa a cuidar desse bebê, né? Sua nutrição, sua oxigenação, a proteção, tá? Do que tem dentro do útero materno. Então, pensando assim, esse contexto que protege o bebê é o contexto da saúde da mulher, mulher gestante. Então, tudo o que acontece, tá, nesse contexto com a mulher poderá trazer impacto ao feto. Por que que eu estou querendo colocar isso? Porque, do ponto de vista de contaminação desse feto, o que se sabe até o momento é que não existe a transmissão vertical útero-placentária. O que pode acontecer é justamente a contaminação desse recém-nascido ao nascimento. Então, ao nascer, ele se contamina. Aliás, ele poderá se contaminar por ter contato com secreções maternas, como, por exemplo, fezes, urina, certo? Então, pensando assim, quando nós começamos a observar, né, nosso cuidado, nossa realidade, o cuidado que hoje já se faz no recém-nascido, nós podemos então afirmar que nada mudou. As boas práticas do cuidado integral à saúde do recém-nascido, que vai desde o nascimento, tá, até a alta do bebê e a condução na atenção básica, nada mudou. Os princípios de humanização, nada mudou, tá? O que foi que mudou? Medidas de precaução para evitar a contaminação do recém-nascido. Então, os cuidados existem, mas nós acrescemos a essas boas práticas, a esses princípios de humanização, por exemplo, o aleitamento materno. A mãe pode amamentar o seu bebê? Pode.
tá? O que é que não está sendo recomendado? Que o contato pele a pele que se fazia mãe e bebê na primeira hora de vida, né? Aí esse contato constante, mãe e bebê, realmente não está sendo recomendado. Vou falar mais à frente um pouquinho, tá bom? Deixa eu só lembrar que, o que é que eu quero lembrar aqui? Que as boas práticas permanecem, os princípios de humanização permanecem. O que se acresce a esses cuidados são as medidas de precauções que a gente vai falar para vocês. Então, essas medidas de precaução que vai ter é o quê? Intensificar a lavagem das mãos antes de manusear o recém-nascido, o uso do álcool gel entre procedimentos com o mesmo bebê, tá? O uso rigoroso dos EPIs em crianças recém-nascidas que nascem, que são de mães suspeita ou confirmada, é isso que eu estou me focando, não é a gestante sadia, não, é a gestante suspeita ou confirmada para o novo, para a Covid-19, é isso. Então, uso de EPIs, práticas, né, de limpeza ambiental, limpeza dos equipamentos que vão fazer contato com o bebê, circulação de pessoas, diminuir a circulação de pessoas na unidade, tá? Manter distância, quem cuida do recém-nascido, que está a menos de 1 metro do bebê que é suspeito, ou que já foi confirmado que ele tem, digamos, através do exame, menos de 1 metro tem que estar todo paramentado, tá? Uma paramentação preconizada para contato, gotícula e aerossol. Mas se está a mais de 1 metro, 2 metros de distância da criança, a paramentação já é mais leve em relação a quem está cuidando diretamente do recém-nascido. Então, evitar os aglomerados de pessoas, né, em um posto, em uma copa, um quarto, tá, onde se dorme os profissionais, e isso sim, isso aumenta o risco. Então, são essas medidas de combate ao novo coronavírus que a gente precisa instituir em nossa unidade, na unidade que trabalhamos, tá? Então, com base nisso que eu vou conversar um pouquinho com vocês, ok? Bem, para organizar o nosso protocolo, né, e gerir melhor esse cuidado, a gente primeiro pensou e montamos um grupo de trabalho assim, bem falando, e esse grupo foi composto por profissionais da própria unidade neonatal, a gestão de enfermagem neonatal, a gestão médica, fisioterapia, e assim por diante, fonoaudiologia, serviço social, psicologia, e aí fomos expandindo, discutindo também com outros processos, tá, como, por exemplo, a obstetrícia, uma vez que são eles que fazem o diagnóstico de se essa gestante é suspeita ou é confirmada, e essa informação venha chegar a nós o mais rápido possível, até para poder planejarmos a nossa assistência para receber esse bebê. E se estendeu também para outros processos de apoio, como a farmácia, fornecedoras de EPI, almoxarifado, laboratório, CCIH, vigilância epidemiológica, engenharia clínica, tá? Até, obviamente, a diretoria executiva. Todos em discussão, nossos encontros eram online, aliás, continuam sendo, que ainda nos encontramos sempre, né, discutindo cada situação vivenciada, e nossos encontros sempre ocorreram online, assim como depois da construção do protocolo, o repasse aos profissionais da nossa equipe, né, porque até final de contas, um dos objetivos do protocolo é também deixar a equipe informada, porque a insegurança causa estresse, o medo é um vilão, e a gente precisa mostrar para as pessoas, para os profissionais,
para os pais que o vírus é que é o nosso oponente, nós precisamos combater ele e não as pessoas. As pessoas precisam estar unidas para que possamos nos proteger e proteger o nosso próximo, tá? Então, por isso, instituir a necessidade de que os profissionais, que é quem estão, esses estão na linha de frente, e os que não estão na linha de frente, que podem ficar em casa, ficar nas suas casas, porque evita a circulação e a possibilidade de se contaminar com o novo coronavírus. Então, foram feitas diversas reuniões com o objetivo de evitar a infecção do RN, de evitar a infecção do profissional, dos familiares, e esse protocolo se embasou nessas recomendações. E torno a dizer, reforçando a vocês, lembrando que nós não estamos mudando não mudamos as nossas condutas e cuidado com o bebê, apenas redefinimos fluxos e implantamos medidas de melhor prevenir esse contágio. Essas medidas, com base na estrutura, foi o quê? Definir um local onde esse bebê vai ficar. Então, definimos ser o local de isolamento da unidade neonatal, onde ficaria sozinho esse bebê, ou um ou dois bebês, com esse mesmo diagnóstico de caso suspeito para a Covid-19, distante dos demais recém-nascidos da unidade, internados, considerados sadios, tá? E, em se tratando deste local, tá? Recursos humanos que aí estariam envolvidos, tá? No desafio da nossa escala, a escala de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, sempre muito escasso, né, para a nossa demanda de superlotação que acontece em todas as unidades, maternidades públicas, né, da nossa cidade, sempre a gente tem uma demanda muito grande de bebês, além do número de leitos que são preconizados e repassados, né, para a Secretaria de Saúde. Então, sempre estamos com a nossa taxa de ocupação acima de 100%, né, nessas unidades. Então, o desafio de redimensionar esses recursos humanos, definir e se inscrever no protocolo, e recursos materiais, né, que também não mudou, os equipamentos para aquecimento do bebê, como a incubadora, para oxigenação do bebê, como o ventilador mecânico, para manter a circulação, a administração de fluidos, como a bomba de infusão, bomba de seringa, para o monitoramento do recém-nascido, como o monitor multiparâmetro, tá? Dentre outros equipamentos, material de urgência e emergência, todos exclusivos dentro daquele setor, exclusivo para o cuidado com aquele bebê, sem estar se misturando com outros espaços da unidade e que ali está ocupado por outros recém-nascidos. Então, se ficaria o bebê isolado, contendo seus equipamentos e seu profissional destinado ao cuidado dele. Em relação a esse equipamento, o que vale salientar apenas são dois materiais que não tínhamos como rotina na unidade, que é o filtro EPA e o sistema de aspiração fechado, hoje recomendado em algumas unidades de terapia intensiva, para unidades de terapia intensiva. No entanto, em se tratando do recém-nascido, alguns estudiosos comentam sobre o filtro EPA como não sendo muito recomendado para bebês com menos de 31 semanas e recém-nascidos de extremo baixo peso, ou seja, bebês com menos de 1 quilo, tá? Por conta da presença do espaço morto e aumento da resistência, que isso pode trazer impactos na oxigenação do bebê, e o que a gente não quer é uma hipoxemia, tá? Justamente é o que a gente mais trabalha na prevenção da hipoxemia.
E aí ele recomenda manter os nossos protocolos de prematuridade, de oxigenação, de aquecimento, apenas acrescendo a esses medidas de precaução, ou seja, não mudando a forma de cuidar. E também no protocolo definir a questão desse ambiente, a limpeza e desinfecção dele, que teria que ser mais intensificada, tá? As bancadas, superfícies, os equipamentos ligados ao bebê, inclusive a necessidade, assim como os demais leitos da unidade neonatal, de intensificar o uso de por exemplo, o álcool a 70% nos equipamentos do leito da criança. Então, um exemplo, o técnico de enfermagem responsável por aquele bebê ser orientado a intensificar a fricção do álcool a 70% na incubadora, livrando o acrílico, na bomba de infusão, na bomba de seringa, no monitor, no respirador, ou seja, superfícies que ele tem contato, tá? Para que ele não venha se contaminar e também não venha contaminar o bebê. Por isso, é imprescindível que, antes de tocar o bebê, deve lavar as mãos, mas ter o cuidado de não abrir a incubadora com a palma da sua mão, que você vai manusear o bebê. Ou abre a incubadora utilizando o dorso da mão, tá? Ou o próprio cotovelo, abrindo a incubadora, que ela tem válvula de pressão para isso, tá? Ou então, se você esqueceu e tocou em alguma superfície antes de chegar ao bebê, para isso serve o álcool gel. O álcool gel deve ser usado nos procedimentos, tá? Com o mesmo bebê, entre procedimentos com o mesmo bebê, tá? Então, é importante ser orientado isso. Você, às vezes, está manuseando o bebê e você para desligar um alarme de uma bomba, de um monitor, porque você vai silenciar ele enquanto você está manuseando a criança, aí você volta a tocar na criança, justamente é esse retorno que você se contaminou e vai contaminar a criança. Então, o uso do álcool gel nesse momento é imprescindível, tá? Por isso, não é só a lavagem das mãos, mas o uso do álcool gel entre procedimentos com a mesma criança. Então, tudo isso escrito no protocolo e repassado para a equipe. E em relação aos materiais descartáveis, o nome já está dizendo, o descarte é, seletivo, né, material, no caso, utilizado nessa criança, ser colocado em lixo contaminado, tá, o lixo biológico, e também a limpeza aliás, a troca de material, por exemplo, o circuito do ventilador mecânico, as rotinas de troca manter-se a mesma, apenas haver uma intensificação e uma condução correta. Um exemplo, o material do sistema circulatório, desculpe, o material do cuidado ventilatório, por exemplo, reanimador manual neonatal, que é o AMBU, circuito de CPAP, VNI ou VMA, tá? Esses circuitos que vão para a central de material de esterilização, junto com a central, a gente conversou e chegamos a um acordo de que seria, no caso, a orientação recomendada, armazenar esse circuito dentro de um saco branco, identificado, para ser levado separado dos outros materiais que vão da unidade neonatal. Então, tudo isso ficou escrito e definido dentro do protocolo. Relacionado com recursos humanos, com a equipe, alguns cuidados também foram implementados, tipo, primeiro, a capacitação de toda a equipe, para que elas fiquem informadas e deem um cuidado com mais segurança, todos eles. A roupa, tá? Continuar sendo uma roupa fornecida pela instituição, então o profissional chega de casa, a sua roupa fica no armário dos seus pertences, mas ele entra na unidade com uma roupa própria da instituição, tá?
e quando ele terminar o seu plantão, ele descarta aquela roupa e sai com a sua roupa de uso pessoal. Tá? Então, isso também foi reforçado. A orientação deles permanecerem no setor, tá evitando, tá circulando por outras dependências do hospital, mas permanecer na unidade neonatal, só se ausentar, no caso, para o refeitório ou para o local do repouso, tá? Mas permanecer o máximo possível no setor, evitando aglomerações no posto de enfermagem, tá? Quanto à saúde do trabalhador, fizemos um diálogo junto com a medicina do trabalho e foi criado um fluxo, e nesse fluxo se definiu o seguinte: profissionais que estejam apresentando síndrome gripal, algum sinal ou sintoma suspeito, esses serão afastados, tá bom? E é enviado um formulário ao NEP, que é o setor que ficou definido para receber esses formulários contendo o nome do funcionário, do profissional, a data de início dos primeiros sintomas, tá? Contato telefônico, de e-mail, algumas informações básicas que aí é encaminhada ao serviço de vigilância epidemiológica e gestão de risco, que é onde é agendado o exame, tá? Do SUAB, tá? Da narina e da faringe, tá? Para poder haver a detecção, sim ou não, se ele está contaminado. Se tiver, aí ele fica afastado por 14 dias. Nesse período que chega o resultado do exame, se o exame der positivo, ele continua em quarentena, completando os 14 dias. Se der negativo e ele estiver sintomático, ele também continua. Mas se der negativo e ele estiver assintomático, ele retorna imediatamente ao trabalho. Então, esses fluxos também foram definidos com base no cuidado ao trabalhador, ao nosso colaborador, profissional de saúde que cuida desse bebê, dessa família. Nos aspectos individuais e coletivos, né, o apoio da psicologia é muito importante, porque a equipe de saúde que trabalha na unidade, muitos desses profissionais trabalham em outros serviços, muitas das vezes com pacientes adultos e portadores de Covid-19, ou mesmo que não trabalhe, em outros serviços também faz contato com outros profissionais que, por sua vez, lidam na assistência com pacientes contaminados ou infectados pela Covid-19. Então, a gente tem que ficar nesse monitoramento, em constante orientação, para que a gente possa ter efetividade na condução e na execução do que está escrito no protocolo, tá? Então, tem que estar envolvendo as lideranças, inclusive, para que a gente possa estar monitorando todos, inclusive os pais. E, em falando dos pais, também ficou definido na nossa unidade, devido à superlotação, muitos leitos, as mães teriam livre acesso, como sempre, mas os pais, haveria restrição do pai, aliás, tá? Mas a mãe teria liberdade de fotografia, de filmar o bebê, para passar informação a esse pai. Agora, claro que analisando cada caso, um caso, né? Bebês crônicos na unidade, dependendo da condição clínica de cada bebê. Para isso, a gente envolveu o serviço social, a psicologia na discussão e no acompanhamento dessas famílias, tá bom? Os avós é que foram realmente proibidos durante essa pandemia, a entrada dos avós na unidade neonatal. Então, do ponto de vista de estrutura, e dentro dessa estrutura, recursos humanos, o ambiente, os recursos materiais, foi basicamente isso que nós escrevemos. Claro que dessas rotinas, né, a maioria delas todas já praticamos. O que fizemos foi
intensificar a proteção, buscar meios, estratégias para diminuir a possibilidade desse contágio. Bem, com relação à assistência ao bebê propriamente dita, né, e essa falando desde o nascimento, em relação ao nascer, não se mudou, não se muda a conduta do bebê ao nascer. Então, se há necessidade de reanimação, todo o protocolo relacionado ao cuidado ao RN ao nascer, mantido. Como eu falei anteriormente, as medidas de precauções que estão sendo enfatizadas. Nesse caso, a distância, o distanciamento da mãe e do bebê. Infelizmente, em se tratando de uma gestante suspeita ou confirmada, esse bebê não pode ter o contato imediato com ela, considerando que ele pode se contaminar, né, como eu já falei antes, com secreções maternas. Então, independente do parto cesariano ou parto vaginal, esse distanciamento deve ser mantido até que tão mais brevemente possível, essa mãe possa passar por uma higiene corporal, tá? Fazer uso de máscara, ser orientada quanto ao uso permanente dela, o uso de uma touca para prender os cabelos, tá? Porque o cabelo é altamente contaminado também, a gente vai muito com a mão no cabelo, etc e tal. E o uso ela não vai usar luva, ela não é um profissional de saúde, ela não vai precisar usar luva para pegar no seu bebê mais adiante, mas ela vai precisar ser orientada à lavagem das mãos até o cotovelo, né, para ela poder tocar o seu bebê. E o aleitamento materno também não está proibido, tá? Os benefícios superam os riscos, tá certo? Então, manter o aleitamento materno é imprescindível, desde que não exista outra contraindicação. E aí também não vai ser feito em sala de parto, vai ser feito no alojamento conjunto ou na unidade neonatal, caso essa criança vá para o isolamento na unidade neonatal. Mas desde que, torno a dizer, a mãe seja orientada a passar por uma higiene corporal, tá certo? E também possa fazer uso de máscara e lavar as mãos sempre antes de tocar o bebê. Aí, agora, a equipe na sala de parto, independente do parto vaginal ou cesariano, devidamente paramentada, com máscara N95, que é a máscara recomendada, e uso de gorro, de óculos, do protetor de face, tá? Luva e capota impermeável, como já faz parte da paramentação cirúrgica em ambiente crítico, que é o centro obstétrico. Outro dado importante também em caso de recém-nascidos em sala de parto, que sejam necessários o uso de ter um cuidado ventilatório, ou seja, ou ele passe por algum procedimento de reanimação. Em caso de uso de CPAP, VNI, esse tipo de conduta, de cuidado, o que se tem escrito é que ele não irá aumentar a transmissão, tá? Mas mesmo assim, o profissional tem que estar bem paramentado. E em caso de intubação, necessidade de intubação traqueal dessa criança, colocação de um tubo endotraqueal na traqueia do bebê, aí o que se tem, assim, reforçado é que o ideal é que o profissional que esteja realizando, o profissional médico que vai realizar aquele cuidado, seja um médico experiente, que possa ter uma facilidade maior na realização desse procedimento, para evitar aquelas tentativas de intubação que expõem mais ao risco. Mesmo, torno a dizer, considerando o bebê com menos risco de ser afetado, mas, ao mesmo tempo, o reforço nas recomendações de precaução. O transporte desse bebê para a unidade neonatal deve ser feito, ou para o alojamento conjunto, deve ser feito em incubadora de transporte,
tá? Que deve estar limpa e após o uso também ser feita uma desinfecção terminal. E o profissional que vai transferir essa criança até a unidade neonatal deve estar paramentado, manter a mesma paramentação. Assim como quem vai receber na unidade neonatal vai receber ele no isolamento e também devidamente paramentado. Outra coisa, se o bebê vai para o alojamento conjunto, no alojamento conjunto, essa mãe deve ser orientada a manter a distância. Ele vai ficar isolado também, ambos, né? Ficarão isolados, tá? A presença do acompanhante, isso aí vai ser uma definição que cada serviço deverá definir a sua realidade. Lá no hospital, devido à demanda de muitos pacientes, foi retirado o acompanhante durante essa pandemia, claro que analisando cada caso um caso, mas no caso dessa mãe do bebê em isolamento, no alojamento conjunto, a distância deve ser de 2 metros entre eles, tá certo? A mãe poderá se dirigir até o bercinho do bebê e pegar o bebê para colocar no peito para mamar. Só que antes ela deve ser orientada de que ela precisa estar usando uma touca pode ser uma touca plástica mesmo, tá? Ou mesmo a touca descartável do serviço, aí vai depender de cada serviço, tá? Uma máscara ou uma fralda ou uma máscara de tecido pode ser também fornecida pelo hospital, a depender da realidade de cada instituição, ela poderá usar, em casa ela pode ser orientada a usar ou uma máscara de tecido, ou a própria fralda, né, para cobrir a via aérea, enquanto ela está ali, e deve se usar constantemente, principalmente se ela for Covid positivo, ela deve usar essa máscara constantemente. E mais ainda, porque vai pegar no bebê para colocar para mamar e lavar as mãos até o cotovelo antes de tocar no bebê. Então, essa mãe tem que ser muito bem orientada pela enfermagem, pelo médico, pelo assistente social, pelo psicólogo, quem for ter contato com essa mãe para algum tipo de orientação, tem que estar orientado a reforçar essas medidas, tá certo? Falar e lembrar incansavelmente. E é aquele ninhozinho mãe-bebê, aquele contato constante de aconchego mãe-bebê. Infelizmente, a mãe suspeita ou confirmada, infelizmente, até passar os 14 dias de quarentena, tá? Ela não pode fazer esse ninhozinho, esse contato pele a pele, ela pode amamentar durante o procedimento de amamentação, tudo bem, o contato naquele momento, mas acabou de mamar, esse bebê vai para o berço e fica a uma certa distância de 2 metros dela, tá certo? Então, isso tem que ser muito bem orientado. Agora, na unidade neonatal, quando esse bebê chegar na unidade neonatal, os cuidados de assistência também não muda. Todo o procedimento de admissão, já de rotina, escrito em cada unidade neonatal, não está recomendado a mudar. O que é que se tem que se ter de precaução? Primeiro, antes de tudo, antes de eu falar o que eu vou falar para vocês, não vamos comparar uma UTI adulto contendo vários pacientes COVID positivo, altamente secretivos, entubados, tá? Eliminando aerossóis ali, tá? Isso aí é uma realidade, tá? Dura e que precisa de muitas medidas, tá? Muito controle naquela situação, para não haver a contaminação do profissional. Mas a unidade neonatal, uma unidade de isolamento, onde você tem ali 1 ou 2 bebês, ou mesmo que um pouco mais do que isso, suspeito para a Covid-19, é importante avaliar cada bebê. Primeiro, gotículas não é diferente de aerossol. Gotícula, ela é mais pesada. Uma vez ela é eliminada, ela percorre uma certa distância e cai sobre uma superfície, uma roupa, ela cai em algum canto a qual ela foi direcionada. Por isso a proteção, tá? Né? Das pessoas.
um espirro, uma tosse, você elimina gotículas, ou então quando você está em um ambiente aberto, você está tossindo e você não tem proteção, ou seja, são gotículas, sai a uma velocidade onde ela percorre uma distância e cai. O aerossol, não. São pequenas partículas é, muito pequenininhas, praticamente invisíveis, onde elas são leves, por elas serem pequenas, elas são muito leves, então elas ficam flutuando durante um certo intervalo de tempo no ar e consegue percorrer uma distância até maior do que a gotícula, tá? Digamos assim, porque elas ficam muito tempo no ar. Então, considerando o volume de secreção eliminado por um adulto e o volume de secreção eliminado por um recém-nascido, tá? E considerando, a gente não vai comparar isso aí, tá? Agora, é muito menor, tá bom? E outra coisa, quem é esse bebê que você está cuidando? Ele está ele está entubado, ele está secretivo, ele está fazendo uso de um CPAP, de uma VNI, tá? E outra coisa, considerar a necessidade de aspirar esse bebê. Por quê? Procedimentos que produzem aerossol são esses, a própria ventilação, o CPAP e o VNI não irá ter um aumento tão grande assim de transmissão, tá? No recém-nascido, pelo menos é o que está sendo escrito, tá? E a intubação traqueal não tem indicação de clampear o tubo de forma alguma por conta da hipóxia, mas o que é necessário mesmo sabendo que são procedimentos que eliminam aerossóis, a proteção do profissional. Mas a quantidade de aerossol eliminada ali no ambiente é muito inferior do que a quantidade eliminada por um adulto. E olhe lá, em um ambiente de terapia intensiva adulto, onde você tem vários pacientes eliminando aerossóis, tá? Naquele ambiente. Então, é importante a gente não aplicar não aplicar um protocolo, não considerar uma realidade adulta comparando com a realidade neonatal, cujo bebê está ali com o risco de ser contaminado, e que ele vem sub, é, 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 no momento afirmado que não existe a transmissão vertical, mas que a gente deve considerar que ele pode ter sido contaminado por secreções maternas. São esses as informações que nós temos, tá? E que a gente trabalha tentando ter o pé no chão de como a gente fazer as nossas condutas com base nessas informações. Outra coisa, então a gente vai considerar que na aspiração do bebê, avaliar a necessidade de realmente aspirar. Então, examinar a criança, auscultar, fazer uma ausculta torácica, pulmonar, avaliando e discutindo junto com a fisioterapia e o médico a real necessidade de fazer aspiração de horário, que já não é recomendada de rotina, o cuidado ao recém-nascido. Imagine em uma situação onde você tem mais risco, né, de se contaminar. Então, é bom ter essas precauções e ter essa avaliação, o enfermeiro considerar isso, o fisioterapeuta considerar isso, o médico considerar isso, para que a gente possa ter medidas efetivas, sem colocar o bebê em risco, porque é um procedimento invasivo, angustiante, desnecessário, se por acaso não houver necessidade, obviamente. E isso tem que ser muito bem discutido, e foi discutido no nosso protocolo também. E em relação aos demais cuidados, né, o bebê em aquecimento, o bebê com sonda orogástrica, o bebê com acesso venoso periférico ou central, os cuidados são os mesmos, das boas práticas para prevenir a infecção primária de corrente sanguínea no manuseio dos catéteres, as boas práticas para prevenir a enterocolite necrosante no manuseio do leite, da sonda gástrica que foi passada no bebê, o manuseio, os cuidados necessários para prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica,
Ou seja, boas práticas já comumente usadas na unidade neonatal para prevenção de lesão de pele, né, as medidas preventivas para prevenir a lesão de pele nesse bebê e evitar infecções posteriores. Então, tudo isso são cuidados que não se mudou, não mudou. O que precisa é acrescer, então, intensificar essas medidas de precaução. E essa mãe pode visitar o bebê? Pode. A mãe suspeita, tá? Agora, o que tem que se. E mesmo que esteja confirmada, o que tem que se fazer é dar alta a ela o mais precoce possível, que for possível, e se ambos estiverem em alojamento conjunto, a alta o mais breve que for possível, tá? De ambos, tá? Respeitando, né, o parto vaginal ou o parto cesariano, e a orientação em casa, né, desse distanciamento, os mesmos cuidados que estava sendo feito no alojamento. Agora, na unidade neonatal, a mãe suspeita entrando, ela também vai evitar o quê? Tá? Ela pode ver o bebê, tá? Ela pode conversar com o bebê, mas o contato pele a pele, infelizmente, não vai existir, pelo menos até que seja feito o exame nela e seja descartado. Ela era um caso suspeito e foi descartado. Então, aí até o bebê também vai sair do isolamento, porque a mãe foi considerada negativa. Então, até se ter essa definição, os cuidados de precaução continuam os mesmos. Então, gente, para finalizar, eu queria só colocar a vocês que, na verdade, quanto aos princípios de humanização, o acolhimento, tá? Aliás, humanizar é oferecer também um serviço de qualidade e com segurança e seguro. Então, no momento em que eu estou tendo um ambiente seguro, tá? No momento em que eu tenho uma gestão compartilhada, tá? No momento em que eu reúno um grupo de trabalho, discuto as ações envolvendo todos os sujeitos participantes e responsáveis direto e indiretamente por aquela assistência, tá? No momento em que eu faço também uma gestão uma gestão ampliada, participativa, envolvendo também os pais e os demais profissionais da equipe, no momento em que eu acolho não só a família, mas também eu ouço a equipe e eu tenho medidas de acolhimento, tá certo? Eu estou valorizando os saberes dos profissionais, as experiências, tá? E ouvir também as pessoas que estão envolvidas na assistência, eu estou dando um cuidado humanizado, eu estou prevenindo riscos, tá certo? Então, isso é importante ser considerado. Lembrar que a mãe não é um profissional de saúde, então ela só precisa ter os cabelos presos, e com a touca, usar a máscara e lavar bem as mãos até o cotovelo, sempre que ela for, durante o período que ela está em casa e no hospital, mas também quando ela vai manusear o bebê. Desmontar esse pensamento, tá certo, de que, na verdade, é um pensamento, digamos assim, faz um preconceito de que o bebê, eu vou me contaminar com ele. Tudo bem, você tem que ter um cuidado, como eu já acabei de explicar a você, mas não esquecer que, na verdade, eu estou muitas das vezes achando que eu posso estar me restringindo algum cuidado ao paciente e esquecendo que eu estou me contaminando com outras pessoas. Um exemplo, foto que você bate de rostinho coladinho com seu colega do posto de enfermagem, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem, aqueles aglomerados, aquelas fotos, os selfies, todo mundo juntinho, tá? Olha o risco de contaminação, tá? O dormitório aglomerado nos quartos ao dormir, a copa, aquele aglomerado de pessoas em copas,
Tá certo? Então, ali você está com maior risco de contaminação do que o cuidado que você está dando ao recém-nascido ali no leito e totalmente paramentado, ok? Então, tem que se lembrar muito bem disso, tá certo? E lembrar também que a nossa mente, ela tende a expulsar o que ela desconhece e o que ela acha estranho. Então, a informação é muito importante. Então, eu espero ter contribuído para vocês com esta informação, dizendo para vocês que o cuidado não mudou, o que está exigido é mais precaução, tá certo? E deixando aqui, me predispondo a qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo, o meu e-mail é o katia.mendes@upe.br, tá? E qualquer coisa podem mandar, alguma dúvida que vocês tenham, podem compartilhar, afinal de contas, eu estou trazendo aqui um pouco da minha vivência nesses momentos, né, com base no que eu tenho acompanhado de recomendações, mas quem tem alguma recomendação mais atualizada, Kátia, eu queria contribuir para você com essa informação, eu sou porta aberta, tá bom? Pode enviar meu e-mail, acabei de informar, tá certo? E eu queria, para finalizar, parabenizar todos os envolvidos na linha de frente. Esse mês de maio é o mês que comemora o Dia do Enfermeiro, que é dia 12, e o Dia do Técnico de Enfermagem, dia 20 de maio, tá? E eu quero, assim, parabenizar a equipe de enfermagem, que é ela que está ali no cuidado ao paciente 24 horas, tá? Eu sempre, assim, não me canso de dizer à minha equipe, que é a equipe de enfermagem da unidade neonatal do CISAM, o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, da Universidade de Pernambuco, e eu não me canso de dizer a eles que quando a gente vê um bebezinho prematuro, um bebê termo, pós-termo, um recém-nascido, receber a alta da unidade neonatal, que passou por caminhos tão desafiadores, né, do cuidado, e a gente entrega a ele a família, eu não consigo em primeira mão, deixar de pensar na importância que tem do cuidado da enfermagem, tá? Que é ele quem está ali 24 horas na vigilância daquele paciente, tá? É um ser indefeso, um ser incapaz, e que quando ele consegue superar todas essas barreiras, a, a, a eficácia do cuidado, claro, a visão da equipe multiprofissional é importantíssima e eu valorizo muito ela. Nunca consegui ver um cuidado sem uma visão multiprofissional. Esse é o desafio do cuidado, da gestão do cuidado, é fazer com que toda a equipe multiprofissional se alinhe a um cuidado sistematizado a esse pequenino paciente. Mas eu quero aproveitar o momento para parabenizar todos os enfermeiros, todos os técnicos de enfermagem, tá? Pelo mês da enfermagem, que é o mês de maio, tá? Quero parabenizar os estudiosos que incansavelmente, ao longo dessa pandemia, em todo o mundo, incansavelmente, diariamente, estão se debruçando para estudar e para trazer para nós as recomendações e as informações, junto com o Ministério da Saúde, para que possamos alinhar melhor esse processo, tá bom? Então, a todos, meus parabéns, a minha admiração, um abraço bem forte, tá? Virtual, tá? E um beijo também virtual a todos vocês, tá bom?